Essa live de hoje é com Luiz Cláudio, autor dos livros Obsessivos. Vai falar com a gente hoje sobre como escrever um romance erótico, seja na vida a dois, seja no papel, seja para envolver um cliente, fazer ele imaginar uma noite quente. Espera aí que eu tô chamando o pessoal aqui. Vamos ver se agora vai. Veio até Folha de São Paulo no meio. Bom, vamos lá, Luiz. Só para reforçar que essa live vai ter um sorteio no final, se a gente conseguir chegar até lá. E esse sorteio acontece da seguinte maneira. Vocês têm que ir lá no link da bio. Tem um quiz, é o primeiro link que está lá. Você responde rapidinho para saber qual é o personagem que você mais se parece da saga dele, do Luiz. Pega esse nome e cola na foto oficial lá do feed aqui do Instagram do Mercado Erótico. No final a gente vai sortear ali quem vai ganhar esses 2 livros emocionantes de Luiz Cláudio. Quase que eu te chamo de Luiz Carlos, que era o meu ex. Luiz, explica para mim, antes da gente começar a dar as dicas, explica para mim, porque eu li naquele outro material que você me mandou, que é um guia. Gente, ele fez um guia da saga, um PDF que explica várias coisas, é tipo assim, uma explicação, não do mistério, mas de como mais ou menos os bastidores do livro. E eu fiquei assim, absurdada de ver a riqueza da trama, porque nem 50 tons de cinza é tão rico com a trama, gente. E olha, eu não contei, eu tenho até vontade de fazer isso um dia, porque eu não tive tempo. Eu acho que seu livro tem mais, só no primeiro volume, eu acho que deve ter mais cenas que 50 tons de cinza nos 3 volumes. Quer dizer, eu tentei ler, o que eu falo, não é nada contra a leitura, mas eu acho que é uma leitura mais para mulheres, assim, eu não conseguia absorver muito bem a concepção da livro, né? Mas a filme eu assisti, é bem diferente, né? Porque, assim, a sua trama deve ter uns 50 personagens. Ou tem mais. Um mapa, né, de personagens, né, no PDF, né? Eu acho que eu até esqueci uns 4, 5 por aí, mas tem bastante. Né? Eu gosto de trabalhar assim, bastante personagens. Quando você sai na rua, sempre esbarra com um monte de gente. O livro teve uma leitora no começo que falava assim, nossa, o livro tem muito personagem, confundo. Mas eu não consigo. Eu tenho que trabalhar com bastante informação, características, estereótipos. É assim que eu posso trabalhar mais ou menos. Gente, é o seguinte, você sabe que tem muito evangélico no mercado erótico, né? E assim, às vezes pela capa e pelo nome, a pessoa fala, não vou ler isso. Às vezes até meio os espíritas kardecistas também falam, não vou ler isso porque é o nome e tal. Gente, nada a ver. É o seguinte, claro que é uma ficção, ele não tá fazendo... Só que a gente chega a acreditar, hein? A ficção dele é tão boa que a gente chega a acreditar que isso pode ser verdade. Eu até pensei assim, eu acho que eu cruzei com algumas pessoas dessa irmandade na minha vida, cara. Mas a história dos livros gira em torno de uma irmandade ou de várias irmandades que têm origem numa só irmandade, onde as pessoas são iniciadas e o foco é usar o sexo para aumentar a energia, né? Essa energia do poder pessoal. E essas pessoas são bem-sucedidas na vida e tal. Então, assim, durante o livro, os personagens estão sempre praticando sexo com esse viés, né? E ele foi buscar, assim, aonde você foi buscar aqueles conceitos de aura, de plana, de ki? O ki eu sei que é lá do Oriente, o plana que eu acho que é da Índia, mais ou menos. Explica para mim onde você foi buscar isso. Não, na verdade é um caldeirão de coisas, né? Acho que religiões, elas parecem ser fechadas, mas muitas elas têm de outras, né? Então, a católica pegou um pouco da grega, né? E assim vai. A gente pega de outras mais orientais. Mas só que o que eu fiz? Eu fiz
caldeirão disso, porque, na verdade, eu não vejo, assim, eu sou católico, mas eu vejo todas as religiões são positivas, todas as formas de você procurar o bem para si são positivas. Então, eu acabei pegando um pouco do espiritismo, um pouco do Hindu, não tem. Eu sempre gostei de informar, de me informar, de ver, de ouvir, de estar presente, palestra, colegas mais diversos conceitos. Então, quando eu vi, tinha tanta coisa na cabeça, quando eu vi, ficou misturado, até me lembro. O primeiro editor que viu o meu livro, eu falei, perguntei para ele, né? Até aquele momento não tinha escrito o livro, né? E ele, perguntei para ele, não ficou muito misturado? Não, bom, tá. Isso dá autenticidade, então, tá bom, bom, né? Não pareceu forçado e nem tão misturado, assim. Eu acho que quem é espírita pode ver algumas coisas lá, quem é evangélico vê algumas coisas lá também. Até botei no segundo livro os evangelhos, né? Dos evangélicos, né? Então, eu quero mostrar que tudo, aliás, o livro dele fala isso, né? Você é parte de um todo, né? Uhum. E aí, assim, nesse primeiro volume, tem o galã aí, né, um mocinho que é perseguido, então, pela sua irmandade, porque ele está envolvido numa profecia, porque vai chegar um arauto, e é ele que vai trazer esse arauto para dentro da irmandade, que vai causar o fim da irmandade. Essa é a sinopse do livro, eu não vou contar tudo para vocês. Só que a grande cena só vai acontecer depois da página 300, sei lá, mas quantos? 350, tá? E não é enfadonho, não é aquela coisa que você pensa assim, poxa, o cara tá ganhando tempo para fazer um livro de 400... Não, é ação pura na veia e tem muito de suspense também, por isso que eu chamei de thriller, porque ele tem essa pegada... Você leu muito Vagalume quando era pequena, fala que... Eu comecei escrevendo enquanto juvenil, né? Mas eu nunca terminava, parava muito cedo, não chegava no enredo correto, e escrevia muito enquanto juvenil, até parei, falei, não, parei, mas eles me alimentaram bastante, Marcos Rey, João Carlos Marinho, essa turma toda aí, do moleque, tá sempre acelerado, né? A gente lê, tá sempre em movimento, na molecada. Ação. Eu lembrei muito da coleção Vagalume, do tem muito do Rápido do Garoto de Ouro, né? Que é aquela ação, aquela coisa. Gente, tem perseguição de moto. Tem muita coisa assim que não é só o romance pelo romance, tem outras coisas envolvidas. É muito rico o universo, né? Que a gente fala o universo de personagens, a história. E não suficiente o primeiro, que a gente fica arrebatadíssima. Vem esse segundo, que aí ele é mais suspense ainda, né? Mas ele conta muito dessa irmandade, como que funciona. E aí tem uma cena de iniciação com sexo tântrico, spoiler. Spoiler para vocês. As cenas são extremamente detalhadas, impossível não molhar a calcinha, impossível. Fica tudo inchado e pulsando, não tem jeito. E assim, fiquei assim, pensando, gente, por que não tá estourado, você entendeu? Assim, eu sei que no mundo under todo mundo já meio que conhece, mas assim, como que uma coisa dessa qualidade, assim, não tá igual 50 tons de cinza? Por 50 tons de cinza fica, de verdade, gente, fica muito bobinho perto disso aqui. Muito bobinho mesmo, porque é só... Quem que tá nos 50 tons de cinza? Christian Grey, a Natália Steele, aquela tia lá que ensinou ele a ser dominador, a irmã dele, a amiga dela que casa com o irmão dele, quer dizer, tá tudo ali, assim, tipo, é pobre, gente, desculpa, é pobre. Para quem gosta de emoção, de muita informação, Obsessivos, que em breve vai virar uma série, seja na Amazon, seja na Netflix... Tô torcendo. Fiquei esperando ver. Então, de novo, participem lá no quiz, sai rapidinho aqui da live. Vai lá, participa no quiz que tá no link da bio. Pega o nome do personagem que você não precisa ficar preocupado. Todos os personagens são maravilhosos. O que sair, a gente vai falar um pouquinho sobre esse, que for sorteado, tá bom?
E vai lá no site depois conhecer melhor sobre o Luiz, sobre os livros. Onde eu acho esse livro, gente? Já quero ler. Fala aí, Luiz, onde que eu acho o livro? Não, queria comentar porque você estava falando de personagens, e é legal que, na verdade, são 6 personagens que são os principais, vamos dizer assim. Claro que no primeiro livro, né, a revelação final, tem um casal, né? Então, acaba sendo o casal que corre em volta deles. Mas tem mais 4 personagens que se envolvem, né? Todos eles, né? Então, e esse quiz é sobre esses 6 personagens. Quando eu fui ver, eu falei, nossa, eu tenho 6 personagens, características diferentes, estereótipos diferentes, e que levam a irmandade diferente, tem um conceito, cada um é uma instituição só, mas eles, cada um enxergam de uma forma, e levam o sexo, o erotismo, a vida de uma forma que não dá para fazer um questionário, que dá para a pessoa se identificar, e quando eu vi, eu acabei fazendo aquilo e deu certo. Eu gostaria que quem puder participar e gostar, depois manda aí o resultado, quem vai sortear e vai falar do personagem. E aí você falou, porque do livro, né? Você perguntou onde é que eu encontro? Então, eu vou... Pode falar. Então, é que eu não sou do meio literário, né? Eu sou arquiteto, eu estava num momento de transição da minha profissão, né? Morava em Recife, e eu não conhecia, eu só estava escrevendo, eu escrever, e quando eu vi, não, isso aqui dá para fazer um livro, e quando eu vi era um livro, então eu caí no meio literário, então eu ainda não sabia editar, não sabia colocar numa livraria, ainda não sei, por isso, né? Ainda não sei colocar numa livraria, então ele fica um pouquinho mais fechado, assim, porque acabo eu mesmo tendo que fazer tudo, distribuir, vender, aquele pacote que você recebeu lá, eu que faço aqui todos os cuidados especiais para a entrega, e acabei fazendo tudo isso. Eu espero um dia, com o tempo, eu assuma mais esse conhecimento dessa área para envolver mais, trazer mais leitores, né? Não, mas eu tô falando um apelo, tô fazendo um apelo aqui para os caçadores de histórias, caçadores de talentos que queiram rachar de ganhar dinheiro, porque aqui tá nascendo uma nova série, eu tô falando. Porque tá tudo muito pronto, cara. Ele dá a cor da roupa, ele dá a cor do cabelo, ele dá o cheiro, ele dá os perfumes que os personagens usam, gente. Presta bem atenção. Mas, enfim... eu até queria falar um pouquinho sobre o seu processo criativo, porque eu também gostaria de um dia poder escrever as minhas histórias e tal, que eu vi lá naquele material que você me mandou, do guia, falando que você começou a escrever esse livro quando você estava terminando um relacionamento, morando em Recife, fazendo um projeto de uma usina, enfim. Eu falei, gente, a gente fica esperando a vida inteira o momento certo para escrever um livro, né? E você, no meio do furacão, então, começou a fazer essa história. Então, escrever, eu sempre gostei de escrever. Eu sempre gostei. Tive minha fase de poesia, tive minha fase de infantil. Eu ainda acho que ainda vou escrever livros infantis um dia. Eu acho que tem alguma coisa ainda, contos infantis ainda. Mas eu acho que essa história ela surgiu porque eu não esperava nada. Eu escrevi... Foi um momento, assim, desabafo, né? Eu estava numa situação bem positiva na vida pessoal, e eu sentei na frente do computador, e exatamente como está o primeiro capítulo ali, eu fui escrevendo como se fosse um desabafo. Quando eu vi, eu falei, mas eu coloquei uma irmandade aqui, saiu, coloquei energia no projeto, não sei o quê, não é coisa maluca. Eu já escrevia coisas malucas assim, mas eu achei interessante, o negócio dava continuidade. Eu falei, aí eu fiz um blog e falei, vou deixar aqui. Naquele tempo, o trânsito pela internet era mais fácil, agora parece que está muito fechado, né? Então, pessoas acessavam o blog ali, e liam e davam uns comentários. Eu falei, não, vou continuar escrevendo. E foi aí que acontece aquela cena no quarto dele, né? E parou. Não tem como, sem escrever nada. Aí eu falei, não, peraí, colocar alguma coisa que gere um movimento. Aí foi aí que entrou a Raíza. E pode ver, ela aparece do nada naquele livro lá, né? Ela aparece do nada, uma situação também desconfortável para ela lá, e eu vi que falei, não, é isso. Ela precisava
E os personagens foram aparecendo, eles foram chegando, porque chegava no momento que eu ficava uma semana sem escrever, outra coisa, aí vinha aquele personagem, aí aparecia a Mila, aí aparecia, né, a Nina, aí vinha aquele... Aí quando eu vi que eles estavam todos lá, aí o livro saiu. Aí praticamente, a partir da segunda... São 4 tomos, né? Como fala? 4 volumes. Isso, eu dividi isso. Então, quando ele vai para depressão, êxtase, quando ele termina o êxtase, aí para mim já tinha virado um livro mesmo. Aí foi aí que eu falei, agora isso aqui é um livro e eu vou levar a sério como um livro. Apesar que já estava meio a sério antes, né? Mas agora eu vou levar para fazer um livro de verdade. Aí quando eu fui estruturar, aí que eu não tinha feito estrutura nenhuma ainda dele, aí que eu comecei a estruturar, a ver onde é que o enredo ia, onde é que o enredo fechava, onde é que isso podia estar aberto sem dar problema, né? Porque tem muitas coisas abertas no primeiro livro. Mas como é que isso... Aí eu fechei, aí que eu comecei a escrever ele levando a sério mesmo. O bom é que as primeiras partes, sem querer, foram sérias também. E criou, realmente deu abertura para todo esse universo, né? O Obsessivos é um universo mesmo. Tanto que eu consegui escrever o segundo livro que passa antes, né? O segundo livro passa antes e fecha no começo do primeiro. Então, eu gostei muito. Eu não sei. Eu acho que é porque isso aconteceu porque eu errei muito. Eu escrevi muita coisa errada. Então, o medo de errar de novo também me ajudou a construir um estilo de escrita, construir estereótipos de personagens envolventes, sabe, fechar as histórias, os enredos. Então, acho que o medo de ter errado tanto acho que me fez acertar isso daqui. E você estava com saudade de São Paulo, então, né? Porque eu vejo muito isso, assim, gente, como ele detalha São Paulo, e eu já estive nesses lugares e eu fiquei, meu Deus, que vontade de estar lá naquela época, dentro do livro, sabe? Eu tive uma coisa muito boa na minha vida, na juventude. Eu não tinha carro. Então, eu andava na cidade a pé, andava de ônibus, sabe? Então, eu andava muito no centro da cidade, percorria muitos lugares. E eu me sentia muito livre, até 20 anos, assim, eu me sentia muito livre andando na cidade de São Paulo, né? Diziam que era perigoso, mas eu me sentia bem andando no centro. Não tinha tanta Vila Madalena na época, mas depois fui para a Vila Madalena, né? Depois, hoje eu moro na Zona Norte de São Paulo. Então, tudo isso foi fechando, mas graças a não ter carro. Sabe? Sair com um amigo, encontrar com os amigos, tudo isso, andar muito de ônibus, né? Então, isso ajudou a ver a cidade por ela mesma, né? Tá dentro da cidade de sentir ela. Então eu gosto, eu tenho a cidade na minha cabeça mesmo, com ela como personagem. Então tem até uma pergunta da Cama Redonda aqui falando que qual personagem que você se identifica. Ele já fez o quiz e saiu o Gabriel, que é o mocinho da história. Então todas aquelas máquinas do Gabriel, né, aquele carrão, aquela motoca dele, era para compensar esses anos de ônibus. Acho que assim a gente valoriza mais, né, os nossos desejos, né? Acho que por não ter, eu valorizo os desejos de querer, né? Então, eu acho que se eu tivesse carro, se eu tivesse carrões, se eu tivesse dinheiro, talvez eu não desse muito valor e conseguisse escrever com esse dessa forma, como uma história, né? Eu acho que foi isso também. Ele sai um pouco, gente, dessa fórmula da Bela e a Fera também, tá, gente? Não é aquele mocinho complicado que a moça vai consertar. Não é isso, tá? Não é o moço complicado, rico, que a mocinha pobre, boazinha vai consertar. Não é isso que é a fórmula dele. Por isso que eu gostei, foi surpreendente, porque tem essa questão da coletividade, né? De você fazer parte de algo maior e tal. Então, assim... a Cama Redonda falou que saiu Raíza. Ó. A Raíza é mais... Eu também saí Raíza no quiz. Gabriel, Raíza é mais romântica. Você está concluindo?
Não, pode falar. O pessoal tá falando aqui, todo mundo tá botando quem que saiu. Gente, põe lá na foto oficial, hein? Senão não vai valer na foto oficial o feed aqui do Instagram. Eles estão colocando aqui, ó, o Rodrigo, saiu a Mila, saiu a Raíza. Eu não quero nem mexer aqui porque eu tô com medo de travar a live. Então, aí, ó, só aproveitando, era ousada e sexo. Qual o próximo passo? Vai lá na foto oficial no feed, tá um pouco para trás aqui no feed, tá? Porque tem as fotos da entrega dos troféus do prêmio. Mas tá lá a foto minha e do Luiz, na arte oficial da live. E põe lá no comentário qual que você tirou aí no quiz pra gente colocar, pra gente sortear no final da live. Pode falar, Luiz. Então, qual personagem que eu me identifico? Eu vou aproveitar e já contar um pouco de como eu construí os personagens. Os personagens masculinos sou eu. Todos. Todos? São alter egos. É mais fácil de eu me ver. Se eu fosse um cara mau, como eu seria? Se eu fosse um cara sacana, como eu seria? Se eu fosse um cara bobinho, como eu seria? Então é mais fácil de encontrar o estereótipo do personagem sendo eu, né? Então eu consigo me inserindo no cenário, no enredo, no contexto, eu consigo, eu me vendo, eu consigo escrever. Então, quando o Gabriel tá brigando com o Rodrigo, eu brigando com o bem. Você sabe que o tempo todo que eu estava lendo, o Max fisicamente para mim era você. Engraçado, né? O Max, que eu achava assim, fisicamente era você, assim. O Max foi o mais difícil de construir, porque era totalmente o oposto meu, né? Eita, meu filho na porta. Vamos lá. Então, o Max foi o mais difícil. O Max é o vilão, gente. O Max é o mais difícil porque ele é totalmente o oposto, meu. Ele é poderoso. O terceiro livro vai contar a história dele. Então, foi um esforço mesmo. E eu tive até medo de não ter sido tão particular, assim, algo que um leitor conseguisse ver algo particular dele, né? Não uma coisa tão efêmera, um personagem, um vilão por ser vilão. Então, foi um personagem difícil mesmo. Mas foi o mais legal de ser construído. Um cara que é um temor só pelo poder mesmo, né? Como seria essa pessoa, né? Engraçado, eu não estou conseguindo ver direito os comentários. Acho que é porque tá... Deixa eu ver aqui. É porque seu fundo é branco. Só um minutinho. A Cama Redonda. Luiz, então ler os livros nos deparamos com os seus mais íntimos desejos e vontades. Eu também fiquei com essa... O Rodrigo também é vilãozinho. Vilãozinho, eu não vou... Quase que eu falei uma coisa aqui, mas não vai dar não, tá? Vai ler o livro. É vilãozinho também, Rodrigo. Mas ele é bonitinho. Pela descrição que ele faz. Ele é bem bonitinho. Pra cara dos meninos, eu dei a cara dos meus ex. Entendeu? O Gabriel é jogador de pôquer, por isso que ele tem dinheiro. Então, ele não tem um dinheiro assim, porque ele é um cara honesto, não. Aliás, todo mundo da Irmandade que tem dinheiro consegue dinheiro porque transa com muitas caças, que são as pessoas que têm a energia que eles procuram, e aí eles se tornam pessoas bem-sucedidas. Então, tem um probleminha moral aí. Esse é o conceito pilar, né, do conceito obsessivo. Eu sempre vivi assim, quando você vê aquela pessoa tá bem feliz, assim, eu dizia assim, transou. Sabe? Transou. A pessoa tá sempre fechada, hoje ela tá com bom... Transou. Né? Então, por quê? O sexo traz aquela autoestima, até a beleza, até brilho na pele. Eu falava assim, Tá cortando. Sexo, né? Oi? Vindo? Tá joia? Acho que agora sim. Sim. Vamos ver. Então o conceito é esse, que após o sexo você se sente melhor.
se sente bem, você se sente mais autodescoberto, né? Então, eu coloquei um pouquinho a mais de esoterismo, isso daí. Mas o conceito é esse, você transa, você se sente bem. Se você transa uma companhia boa, nossa, você se sente dono do mundo. Então, os obsessivos, né, só dessa irmandade, eles, esse sentir-se bem é tão bem que eles conseguem obter coisas profissionalmente, emocionalmente, bem mais que os outros. Verdade. E como todo grupo humano, né, tem a sua parte corrupta, enfim, aí vai ganhando outros caminhos. Cama Redonda falou o seguinte, que ao ler os livros a gente também vai conhecer então os seus mais íntimos desejos e... Como é que é aqui? Deixa eu ver. Os mais íntimos desejos e vontades, tudo aquilo que aconteceu também é inspirado um pouco nos seus desejos e vontades como pessoa? Pode ser, porque acontece que se eu ficar preso, se a história ficar presa só nos meus desejos e vontades, a história pode ficar um pouco, eu acho, fechada, né? Então eu aproveito para estudar mais. Se eu fosse uma outra pessoa, se eu fosse aquela pessoa, se eu estivesse nessa cidade, você vê que o segundo livro se passa, né, na República Tcheca, né? Sabe? É uma cidade que eu gostaria de ir. Então, você não foi? Você não foi. E eu fiquei pensando nisso. Tem a cena do Taj Mahal também, que o pessoal se encontra lá, a cúpula master da Irmandade se encontra no Taj Mahal. 3 pessoas, gente, só. A cúpula máxima dessa história toda. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que o Luiz foi nesses lugares, né? Porque no primeiro também tem a cena da Mila sendo massageada num bangalô, na beira da praia, em Miami e tal. Falei, nossa! Então pode ser o desejo, assim, mas só que eu me vejo, eu preciso estar incorporado. Vou até dizer, quando eu escrevo, eu até incorporo mesmo em personagem. Eu acho que é um pouquinho do teatro, né? Eu tenho que estar dentro do personagem para escrever o que ele sente e aqueles fatos interferem nele, né? Então, sim, envolve um pouco de desejo, mas eu tenho que ir mais além. Eu tenho que pensar também no leitor, o que é o leitor, não é que o leitor quer ler, mas o que ele teria e se sentiria envolvido na leitura, né? Verdade. E isso é bem notório, assim, cada personagem é tão bem construído que a forma como ele transa também é diferente, a forma como ele se doa. Isso nos 2 livros, inclusive, né? Porque tem alguns personagens que são citados entre os 2 livros. Acho que não tem um personagem comum entre os 2 livros, tem? Que esteja nos 2 livros, tem? Posso falar, né? É a chave, né, Eu não lembro. Agora eu não lembro. Na última cena do livro, que o policial recebe o vídeo do crime lá, a personagem... posso falar muito, não. Mas tem, sim... Eu vou ler de novo. Vou ter que ler de novo. Não. Né? Porque, o problema é que... Max entrevista a Agatha também, né? Ele tá lá. É verdade. Agora com ele... É que eles vão lá, que ela vai no templo Delfos, né? Isso. Gente, aí eles têm os templos, que é uma balada, uma academia e um salão de beleza no segundo, né? Que é o templo de Afrodite, o templo Delfos é da balada e o templo Olympus, que é da academia, que são lugares aonde eles captam as pessoas, as caças deles, né? Nesse livro aqui, eles dão uma dica do que será o maior templo, que vai aparecer no próximo livro, quando tiver de novo o Gabriel Raíza, esse templo vai estar lá e olha, você me desculpa eu esquecer o final. Primeiro que a minha memória é ruim, e isso me favorece porque eu gosto de ler tudo de novo. Mas o problema é que eu li antes do prêmio, aí fez o prêmio para depois fazer a live, e aí eu meio que esqueci. Agora eu vou ter que ler de novo. Acontece um crime no hotel. Uhum. E esse crime no hotel acontece nos 2 livros.
Ah, meu Deus, eu vou ter que ler tudo de novo. Tá vendo, gente, como é rico? Às vezes passa despercebido. Eu tô te falando, você já tem alguma comunidade assim na internet que fica investigando os enigmas que você construiu aí? Você construiu esses enigmas de propósito? Ou, sabe, tipo Game of Thrones, né? Que é uma coleção de livros separadas também que fez a trama. Então todo mundo fica assim, falando o que vai ser, o que não vai ser e tal. Eu posso dizer, eles vão acontecendo, é como uma vida mesmo, né? Você vai encontrando e aquilo ramifica. Não tem como escrever uma coisa em linha reta. Então, muitas coisas, logo no primeiro capítulo, já ramificou um monte de coisa. Eu falei, não, eu preciso fazer isso aí lá na frente, preciso fechar tudo isso. Algumas coisas ficam abertas. Então, quando eu vejo essas coisas que ficam abertas, são outros universos, outra forma paralela de ser contada a história, até com outro ponto de vista da mesma história. Então, não sei se isso foi intencional, mas é a minha forma de escrever, porque não existe eu não consigo escrever uma linha reta. Eu acho que o livro que você está falando, o 50 Tons de Cinzas, ele é assim, acontece só entre casal e ali acontece e ramifica, tem muita gente que fala assim, mas isso aqui você deixou em aberto, mas eu deixei em aberto porque ainda vou, isso aqui está na minha cabeça, ser uma coisa lá. Por exemplo, a menina que sai com o Max, que está sempre do lado dela, a história dela está sendo contada no próximo livro, esse que eu estou escrevendo aqui. Ah, agora eu lembrei, viu, da cena do crime do hotel. Agora eu lembrei que faz a intersecção ali entre as fúrias. As fúrias, gente, é uma força policial, hein, de mulher que vigiam os caras que saem fora das regras da Irmandade. Olha aí, já tô dando spoiler de novo. A conversa tá ótima, temos 41 minutos de live, mas a gente ainda não entrou no tema da live, que era dicas para construir um... Eu sabia que isso ia acontecer. Aí eu quero ver com você o seguinte, você já quer fazer o sorteio, a gente abre uma só para você explicar como construir um romance erótico, ou a gente faz isso agora e abre uma outra live só para fazer o sorteio? Aí, pronto. Depois eu quero esse negócio de fazer live pelo computador. Jesus amado, esse trem de fazer live pelo celular é difícil demais. Pronto, Era. Os 2 livros é seu. Espero que você goste como eu gostei. Cama Redonda está fazendo um TCC, diz que quer muito ler os livros para fazer o TCC dele. Você tem versão e-book, não tem versão e-book também? Tem. Ó, quem não foi sorteado aí, tem a versão completa em e-book. Tá na página do Obsessivos, né? No @obsessivos.oficial. Lá nas últimas imagens tem os links para dos e-books dos 2 livros. Tá quanto o valor? Obsessivos. O e-book? É gratuito. Aí, gente, tem versão gratuita dos livros lá em e-book, ó. Não precisem chorar. Na pandemia eu abri gratuito para ler. Ah lá, aproveita enquanto tem pandemia, Cama Redonda, e desce lá, tá aqui, ó, @obsessivos.oficial, lá tem um link da loja que deve ter aonde para você baixar. Eu vou ver se... O link é direto? Você já entra no link e já baixa direto. Vou ver se tem uma maracutaia de eu botar lá na nossa livraria, tá? Aqui no Mercado Erótico. O que você acha? Agora, tem a loja, tem os livros mesmo. A Era tá falando, terá dedicatória? Tem sim, gente. Ele mandou dedicatória para mim, vou mostrar de... Olha que bonitinho, tá bom? Para a Juliana, que essas páginas sejam uma estrada repleta de sensações e desejos. E foi mesmo, foi maravilhoso. Eu fiquei muito orgulhosa de saber que tem escritores de talento aqui no Brasil nesse gênero. Aqui também, ó, no segundo, para a Juliana, iniciação de uma nova amizade. Isso mesmo! Olha só, tô louca por seus livros novos. Quando saem seus livros novos? Então, eu tô trabalhando... eu já terminei, que não é um livro de história, é um livro sobre tentações. Então, aqui diz, né, o seu prazer é pecado ou autoconhecimento, né? Então, é como trazer
a tentação como forma de reconhecimento pessoal, né? Desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, quem trabalha com publicidade tem o desejo, tem que estimular o desejo, né? Então, tem muitas profissões ou situações na vida que você precisa tentar, no sentido de tentação, como sobrevivência, como forma de viver mesmo. Então, eu mostro, eu terminei, preciso revisar e preciso com a mão profissional ainda para mexer com ele. Mas ele já está escrito, já está completo. Agora, eu estou escrevendo o terceiro livro de história do Obsessivos, né? Apesar que esse também é obsessivo. Então, é o início da Irmandade, né? Então, passa-se lá na Inglaterra, né? Então, tem aqui o Stonehenge. Então, há um pouquinho de esotérico aqui, porque passa-se na Inglaterra. Esse é o terceiro. Gente, então é isso, assim, só para vocês conhecerem um pouco essas obras maravilhosas. Quero te agradecer, Luiz, pelos livros, pelas histórias, porque eu acho, assim, conhecer esse universo que você inventou é magnífico. Amplia um pouco mais até a nossa visão sobre isso. Como eu te falei, fiquei muitas vezes pensando que talvez essa irmandade poderia realmente existir, sabe? E eu vou colocar o seu vídeo aqui, tá? No IGTV, se você me autorizar, o vídeo que ele ensina, gente, ele dá 5 dicas de como você faz um romance erótico decente, assim, com 6 dicas. 6 dicas. Eu vou colocar aqui porque não deu tempo da gente... Eu fiquei tão empolgada de falar dos livros que não deu tempo da gente entregar o que a gente tinha prometido, que era como escrever um romance erótico. Mas eu queria aproveitar essa verve que eu tô tão animada com esses livros para vocês conhecerem. E eu tenho certeza que depois que vocês lerem e também ver o vídeo, vocês vão se animar de estar escrevendo, se vocês quiserem, se vocês gostarem, como eu tô também. Parabéns, Luiz, de verdade, você é super, você tem que continuar, e se depender de mim, isso vai virar seriado, Vamos lá, como escrever um romance erótico, então. Mas já, assim, a pergunta já é essa? Então, porque senão a gente vai enrolar mais uma live. Vai para maior todas. Olha, como eu conceituei minha forma de ver o livro erótico, né? Um ponto erótico, história erótica, ponto erótico, é que existem certos estereótipos, né? Masculino e feminino, que enxergam diferentes essa área, né? Então, ponto erótico feminino, um homem lê pode não se sentir muito bem, e também uma história erótica masculina não cai muito bem no gosto feminino, né? Então, esse é um problema que eu já pressentia, e o ideal para mim, e eu aconselho também, e a história também que baseou nesse conceito, é ter uma mescla para os dois, né? Então, você tem que saber usar, em alguns momentos, tanto para o lado feminino, quanto para o lado masculino. Então, você não pode focar só no seu jeito, no que você quer ler. Eu sou homem, claro que um vídeo dá mais tesão para mim, assim, é diferente de um vídeo feminino, mas só que não é isso que eu vou escrever, não é o meu gosto que vai dar a qualidade do livro. Então, eu costumo ver bem um gosto feminino, um gosto masculino para escrever. E isso foi bem difícil, porque como tem 6 personagens, 3 mulheres, e eu precisava estar na mente feminina para escrever como se fossem elas. E eu não podia escrever como se fossem elas usando uma mente masculina. Inclusive, eu até pedia opiniões femininas quando lia, se estava coerente. Infelizmente, eu sempre recebi respostas positivas. Imagino que você também tenha lido aí, não passou por tanto problema nessa área. Então, tanto perrengue.
Não passou perrengue. Tem personagens meninas lá, né? Uma mais, uma idade mais avançada, uma bem jovem, outra já na meia idade, assim. Então, são personalidades diferentes de forma de ver um relacionamento, sexo, erotismo. Então, tenha em mente você escrever estar com a mente aberta. Eu não pude focar muito no primeiro livro, mas ainda há a questão homossexual também, né? E também muitas... como é que fala? Quando eu comecei a escrever, eu vi que o personagem ele era muito intenso. Eu tinha medo de as leitoras acharem machista o livro. Uhum. Mas era essa a minha intenção. É meio esquisito falar isso. Mas a intenção era que o personagem fosse muito machista, a mulher objetivada, né? Mas se eu enriquecesse os textos, isso poderia deixar que a leitor permitisse continuar lendo. Mas era essa a intenção. Tanto que a primeira parte é uma perversão. Então já entrou pervertido mesmo, já começa assim. Então o personagem é muito machista, objetiva muito a mulher, né? Então isso foi intencional. Uma coisa que eu não pude envolver muito no primeiro livro é a parte de relacionamentos homossexuais. Eu não sou hétero, mas o livro tem que também conter essas no primeiro livro, porque não consegui. Como eu disse, comecei a escrever sem imaginar que fosse um livro. E depois é que eu fui preenchendo ele. E eu vi que não tinha personagens homossexuais no livro. Sim. Mas tem uma cena, sim. Agora você que esqueceu. Não, tem. Tem uma cena. Tem uma cena no hotel. No hotel não, na casa da festa do Rodrigo, né? Tem sim. Na festa. Acontece com a personagem. Eu sei. Por quê? Porque eu senti falta disso. Eu precisei colocar. Mas mesmo assim, eu falei assim, mas eu queria ter colocado de outra forma. Eu coloquei logo da forma mais comum, né? Não. Deixa eu perguntar uma curiosidade que eu tenho. A pessoa envolvida nessa cena com a Raíza faz referência a Geise Arruda? Faz? Não, sim, me levam a essa... Já me perguntaram isso, mas eu via como a Andressa Urashi. Uhum. Isso, eu via como ela, porque naquele tempo eu escrevi, ela estava tendo um rolo com Cristiano Ronaldo, aí inclusive até falo isso, tem um ator, com uma gente famosa, ela tem, então ela me ajudou, como assim, como não é um personagem principal, ela só pincela uma cena, né? Eu falei, não, preciso trazer um estereótipo desse aí, na verdade foi a Andressa. Mas um recurso muito legal que você usou, falando dessa parte aí de como você escreve como mulher para uma mulher ler, ou escreve como um homem para uma mulher ler, ou escreve como um homem para um homem ler e tal, né? Por exemplo, eu sou fanática em Outlander. E aí, quando eu descobri a série, fui para as redes sociais, sempre que eu faço uma descoberta, eu sempre coloco. Aí veio um amigo meu e falou assim, essa série foi para mulherzinha, né? Não gostei desse jeito. Mas um recurso que eu achei legal que você escreveu, que você usou, é que você alternou os modos de narrativa, né? Uma hora está em primeira pessoa, outra hora está em terceira pessoa, outra hora está na visão da Raiz, outra hora está na visão dele, do Gabriel, né? Então aí você pode brincar um pouco com isso, né? Não chegou ao ponto de fazer igual o James, que fez um livro só para falar como o Christian Grey viu tudo aquilo que aconteceu. Eu falei, gente, desnecessário, mas tudo bem. Não mudou nada, mas tudo bem, né? Mas eu achei legal porque deu uma dinâmica também no livro, porque às vezes você passa muito tempo na pele do personagem que é narrador, e eu acho que no seu livro, por ser essa polifonia, né, porque é irmandade e tal, isso é muito bacana, eu gostei, esse foi um recurso que eu achei diferente no seu livro. Ele retrata bem na situação que eu falei, né, então, sobre recurso de escrita.
Tá em primeira pessoa, porque eu sempre escrevi em primeira pessoa, assim. Era uma forma que eu achava sempre fácil de escrever, a forma de um ponto de vista direto. Então, o que acontece? Quando eu senti o primeiro bloqueio criativo, que acontece na primeira cena do quarto, que o Gabriel está no quarto, né? Que a Raíza entra, eu precisava colocar outro personagem. Mas se eu colocar outro personagem que está em outro lugar, em outra... eu não podia usar a visão que eu estou usando em primeira pessoa. Aí a personagem entrou como uma janela, entrou assim, sabe? Quando vê, a pessoa vira a página, essa aqui, está narrando, Aí é um narrador, a gente não sabe quem é esse narrador, né? Tem gente que já me falou que acha que é a primeira pessoa, acho que é a primeira pessoa, a Raíza, mas quando fala da Mila também é um narrador, quando fala da Nina, é um narrador para Nina. E ele é bem, vamos dizer assim, bem imparcial, né? O narrador é bem imparcial. Quando a Raíza tá... Eu ia contar a cena, né? O narrador, ele é bem imparcial mesmo, ele mostra uma visão, ele sai da mente do Gabriel, que está sempre quando acontece aquela coisa, vem sempre em primeira pessoa, mas quando acontece essa cena, o Gabriel está em terceira. Então fica aquele negócio, o narrador está imparcial ali. Eu tinha medo de ser confuso, mas eu acho que isso deu um movimento para a história. A sensação de mistério, de ponto de vista, ponto de observador. Você falou assim, isso aí vai vir um filme. Eu escrevi, não que eu escrevi pensando em um filme, virar filme, mas eu escrevi pensando ser um filme. É uma cena, corta para outra, entra outro personagem. É verdade. Como é que acabou aquela cena? Aquela cena vai voltar só lá depois. Então, eu escrevi como se você estivesse vendo uma série, vendo um filme. Não que eu escrevi para ser um filme, mas que o leitor sentisse como se estivesse assistindo um filme. Não fosse uma linha reta, não. Ele quebra aqui, volta, mas o que aconteceu lá? Tá? Então, tem situações que acontecem tudo em primeira pessoa com o Gabriel, e aí é explicado em terceira pessoa nos outros personagens. É o filhão. Oi, filhão. Você não pode ouvir, não. Ele quer usar o filhão está solicitando. O carregador? O secretário que está na tomada. Sim, então, ele tem esse movimento, eu gostei muito, eu aconselho. Foi um exercício para aquilo que eu falei. Eu já errei tanto, com medo de errar, eu me esforcei para dar qualidade para o trabalho, né? Bacana. E, então, como é que eu diria assim? Eu até falei com uma colega antes, eu não vou poder assistir sua aula. Eu falei, não é aula, eu vou contar só uma experiência que eu não tenho. Não me sinto assim um expert de escrita, né? Mas como vi que muita gente gostou do meu modo de escrever, eu passo essa minha experiência. Acho que você tem que escrever confiante e com medo. Porque se você escrever só que você gosta, só vai ser para você. Agora, se você arriscar e ter medo, aí você vai procurar fazer coisa certa. Então, por exemplo, acho que por ser arquiteto, eu gosto de detalhar muito, não detalhar muito, mas eu quero que a pessoa sinta em que ambiente que ele está, sabe? Quais são as cores que estão lá, sabe? Sensações que uma página de livro não te dá, mas você tem que dar o cheiro, tem que dar o som, tem que dar a cor, né? Quando você começa a delinear situações sensitivas, né? Isso passa sensações para o leitor. Eu vi um vídeo que, na verdade, ele conta que assim, é muito fácil hipnotizar a pessoa, né? Hipnotizar a pessoa é muito fácil. Ele fala assim, veja só, pensa num limão, engraçado isso, pensa num limão, né? Você cortou o limão, agora pensa que você pegou o limão, agora você está com ele na mão e com ele na boca. A sua boca não está começando a salivar agora? Verdade. Verdade.
Então, quando você escreve, essas sensações são coisas do leitor, ele vai entrar na cena. Mas isso eu vi agora, né, do limão. Mas quando eu vi, eu falei, não, eu fui pro lado certo. Mas faz muito sentido. Faz muito sentido, porque se você trabalha essa parte sensorial na narrativa, isso eu senti muito isso, porque tinha muitos anos que eu não lia. O último livro que eu li foi por causa de um seriado, que foi Master of Sex. Eu li o ano passado. E eu falei, não vou ler mais não, sabe? Porque chega o final do dia, eu não dou conta mais de ler mais nada. Eu trabalho o dia inteiro lendo, né? Na tela. Aí, quando eu fui ler, eu senti um prazer tão grande, porque é uma outra experiência, você lê em tela e lê em papel também. Porque parece que a sua mente dá uma acalmada para poder entender aquilo. E no meio daquele tanto... tem gente que tem preguiça, né? Olha assim e fala, meu Deus, não. Só que aqui, você não vai ler isso tudo num dia só, né? Se você for ler, tipo, igual você vai fazendo seriado um dia, um pouco antes de dormir e tal, você entra naquela história, né? E aí eu fiquei absurdada com isso, porque você tem essa técnica de remeter mesmo às imagens. Então você está lendo a letra, mas você está imaginando a cena, o rosto dos personagens, o cheiro, porque você dá muitas referências, né? Se você não fosse dar tantas referências, esse livro seria talvez metade desse, mas talvez não seria interessante, não seria envolvente. Quando eu falei dessa live aqui no post, eu falei sobre isso também. Às vezes você não necessariamente precisa aprender a fazer um romance erótico para escrever um romance erótico livro. Mas toda essa técnica que você utiliza para escrever um livro, e por isso que eu peço para vocês prestarem atenção, e quem tiver dúvida pode colocar no chat que a gente vai ler, é que você pode fazer isso como um script sensual também, né? Então a gente sempre vê aí, prepare um ambiente, coloque velas para cheiro, coloque uma textura, coloca uma pele, coloca uma seda, venda para ele sentir o cheiro e o sabor, né? Então isso tudo é essa parte sensorial aí que você falou do limão. Adorei a história do limão. E quando você vê, você é hipnotizado. Essa é a sensação que eu acho que eu quis colocar no meu livro sem querer, assim, agora eu percebo. Mas eu acho que por ser arquiteto, me preocupei bem com isso. Né? O segundo livro, lá, o investigador, né, está no centro da cidade. Pô, o centro da cidade de São Paulo pede, sabe? Eu tenho que mostrar, o leitor que não está em São Paulo, tem que entender que naquele lugar que ele está em São Paulo, pede... O cachorro tá com os ossos para fora, aquele lugar ruim, fedendo a mofo, e o cara tá lá. Eu quero passar essa sensação mesmo. Porque eu andei, eu gosto de andar, vários lugares não tem, ainda mais como arquiteto, as partes históricas de São Paulo estão hoje mesmo, né, no momento, são as piores regiões da cidade, né? Pedido, aquela região da Cracolândia é uma região histórica também de São Paulo. Então, tem que passar essa sensação, não tem como fugir da realidade e mostrar isso. A pessoa tem que perceber se é bom, se é ruim, né? Até no sexo mesmo. Sabe? Se você for ver, você tira a roupa e transa. Não, você tem que preencher mais as sensações antes disso acontecer, né? Então, eu me preocupei muito com isso. Até tive dificuldades com cenas de sexo, porque acabam sendo iguais. Eu tinha medo de serem iguais, né? Então eu falava assim, não. Aliás, tem até cenas que eu não conto, né? Por exemplo, na primeira cena que o Gabriel tá com a Mila, e ela chega, ela vai tomar um banho, tá na cara que eles vão transar. Eu não coloquei a cena, porque tá na cara que eles transaram lá, né, no chuveiro, não precisei colocar. Mas, às vezes, a própria subjetividade já também dá a sensação do leitor que teve, né? Como um filme, né? Um filme normal de Hollywood. Você sabe que eles transaram lá, mas botaram a cena. Mas me dá um ódio essas cenas que só sugere que... Mas me dá um ódio isso, pelo amor de Deus. Acaba esse serviço. Fica só provocando a gente fica assim. Mas
essa coisa da Mila, né? Lá no começo do livro tem a tal da cena da Mila no chuveiro. E depois você tem uma cena do mesmo personagem com a Raíza, muito detalhada na banheira. Então, para mim, ficou meio assim, ó, com a Mila não é nada sério, é uma coisa da irmandade, é um negócio assim. Com a Raíza o negócio pegou firme, né? Aí o mocinho, que é meio vilão também, se apaixona. Ai, desculpa. Tô falando muito. Tô falando muito. Corre aí com as dicas. Então, e essa preocupação é muito grande, até porque você disse, tem muitas cenas mesmo de sexo, né? Apesar que cortei algumas, tem muitas cenas de sexo, né? Tem até uma cena que eu não queria colocar mesmo, né? Que acontece com o Rodrigo lá, né? Lá Do estupro. É a do estupro? Cara, aquilo pra mim, ficou meio misterioso. Eu falei, será que rolou, não rolou? Rolou, não rolou? Fiquei meio assim, sabe? Mas eu fiquei muito assim, será que será que eu não preciso polemizar muito o livro aqui, mas teve também, tem. Então, como tem muitas cenas de sexo, o meu medo era que eles ficassem muito iguais. Então eu precisava ir bem nas características dos personagens. Cada cena, né? Apesar que muitas delas são com Gabriel, né? Mas eu precisava particularizar muitas delas, né? Então, e aí que vem aquele vídeo que você vai colocar lá. Que, na verdade, ele está mais focado em cenas de sexo do que em livro, em romance erótico. Aquelas dicas são para as cenas de sexo, né? Então, tá lá. Até separei aqui. Né? Você tem que ter contexto. Quando você tem um contexto, quer dizer, você tem que encaixar, não é o cara que está entregando pizza e transa com uma pessoa lá, né? Não, isso é conto, né? Isso é conto erótico. Então, exatamente, você não está fazendo um conto, está fazendo um romance, então tem que ter um antes, durante e depois, a história tem que se encaixar, ela tem que passar pelo sexo e dar continuidade, né? Então, uma coisa que eu me preocupei é o contexto. O outro é o personagem. Quando você tem personagens bem construídos, você vai particularizar cada situação dele. Então, o Gabriel é o mesmo, mas só que quando ele está com a Shelley, quando ele está com a Mila, quando ele está com a Raíza, teve outro lá, a Janaína, ele tem situações diferentes, porque ele consegue... a cena consegue ser diferente porque a personagem com que ele está é diferente. Né? Então, eu consigo... com os personagens, quando você constrói ele com bons fundamentos, você consegue criar uma cena bem construída. Né? Outra coisa é naturalidade, não precisa ser forçado, né? Você pode descrever de forma natural, né? Dependendo de como é construída a cena. Por exemplo, a cena do estupro. Eu não quis colocar porque se eu detalhasse, pode causar traumas em mulheres, né? Verdade. Hoje teve uma situação, acho que foi naquela época que eu escrevi, que teve uma situação que as mulheres agora que contou essa história, contou a dela e as outras foram contando. Nós passamos por isso. Então, acho que não é interessante provocar isso nas pessoas, apesar que na forma como estava escrito era para criminalizar mesmo, né? Não era para como tem em vídeos pornográficos aí que romantizam isso daí. Não é nesse sentido. Era para mostrar uma forma criminalizada mesmo, né? Mas tente ser natural, sem forçado. Outra coisa, a cena erótica ela precisa ter um propósito, ela precisa, para um romance erótico, a cena tem que ter um propósito. Se transaram ali, se aquela cena que você está descrevendo, ela tem que ter uma função. Então, quando ele está com a Michelle, aquela cena é que traz para ele uma mensagem, né? Então, eu coloquei assim, porque a pessoa que está lendo um livro, ela sempre vai achar que a cena vai acontecer, mas ela não vai saber que propósito que é aquele que está acontecendo na transa. Então, eu construo um propósito porque aquilo está acontecendo. Agora, já na cena da Mila com o Gabriel, no chuveiro, não tinha esse propósito, era apenas sexo. Né? Então, eu acabei não detalhando essa cena. Outra coisa que eu tive problema, muito engraçado isso, são os termos. Né?
como a cena acaba acontecendo em várias páginas, se eu falar sempre a mesma palavra sempre é uma coisa um pouco complicada, né? Então, principalmente os órgãos genitais, né? Então, você tem que estar preparado com um bom vocabulário dos órgãos genitais, porque vai ser repetido isso várias vezes. Então, é interessante também construir bem a cena para as coisas não ficarem muito, as palavras não ficarem muito repetidas. Eu passei por isso. As cenas de sexo são muitas palavras repetidas mesmo, né? Outra que eu aconselho... Oi. Aí eu fui botar o carregador, porque eu lembrei que às vezes quando tem 2 lives ele descarrega e fecha sozinho, sem eu perceber. Bom, eu tô surda para variar, porque deu uma travadinha, mas você pode continuar e depois... Por último, os detalhes, né? Por que detalhar a cena? Acho que agora, com um negócio com que eu contei agora sobre a hipnose, então é isso, estou contando as 6... Você fechou as dicas? Falei, falei, porque fechou? Vai sair no vídeo. Porque vai sair no vídeo. Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se eu faço por assim, né, desse jeito, ou se você sai e entra de novo para a gente interagir. No livro 1, né, nesse livro aqui, tem um jogo mental, né, que a Raíssa, ela propõe para o Gabriel, né? Um jogo mental, assim, bem difícil, né? Ela passa tarefas para ele fazer para a primeira noite deles e tal, e ele tem que adivinhar o que é e tal, tá. De onde você tirou esse jogo mental, assim, essa história desse jogo mental? Tá bom, acho que agora eu posso contar, porque não afeta mais ninguém, não. Não, isso aí, assim, uma amiga minha, um curso que eu fazia, mestrado em Recife, né? Ela estava ficando noiva, uma coisa assim. E a gente sentava junto, né, para grupo, né? Ela sentava sempre perto de mim, era bonita e tal, mas era aquela noiva, então a conversa era sempre bem informal. Mas ela veio me perguntar assim, eu ia provocar o meu noivo. Você me dá de ideia, né? Aí eu dei exatamente essa ideia para ela. E ela fez? Isso. Não sei, eu depois perdi o contato dela. Se você estiver ouvindo, você me diga se você fez, deu certo. Gente, é assim, ó, a mocinha de santa não tem nada. Quando ela vê que o rapaz está na mão dela, ela pede para ele fazer umas coisas que parecem ser bem difíceis e ele quer superar as expectativas dela. Então, assim, ela pede uma coisa para vestir, como é que era? Eram 3 coisas, né, que ela pediu. Uma coisa para... porque ela tinha um presente para ele, não é assim? E ele tinha que escolher a embalagem, tinha que escolher... Era bem bonitinha a ideia, bem fechadinha, assim. E fico pensando que se isso fosse para o cinema, para um seriado, muitos casais iam replicar isso. Vários, meio igual essas modinhas que tem de 50 tons de cinza, de uma linda mulher, entendeu? Essa coisa de, por exemplo, levar a mulher para a loja e falar, compra tudo aí, e pega e leva para a ópera de avião, igual o turista, né? Que ele deixa as coisas tudo em cima da cama para ela poder usar, para eles irem no baile de máscara. Então, essa cena é digna disso, é digna de ser replicada aí nos romances. Adorei esse jogo mental, assim, falei, nossa... Isso assim, já está quase acabando o livro e você fala, meu Deus, ainda tem coisa ainda para rolar, saca? E ele é cachorro, Luiz. Ele deixou o negócio para penúltima página. Penúltima página que o livro... Assim, eu falo, nossa... Achei que ia ter uma segunda e vai ter, mas assim, dessa história aqui, né? A história vai indo, você fala, não acaba mais não, cara. Aí na penúltima página,
e dá o desfecho. A última é só assim para falar assim, não vamos acabar assim, né? Pá, não vamos acabar assim, vamos fechar a historinha dos personagens para o povo dormir tranquilo, senão fica perturbado. Então, é muito interessante. Você tá me ouvindo, né? Tá. É muito interessante porque a forma que terminou não é o que parece, né? O que eu tenho preparado para o retorno. Mais impactante, hein? Mas eu entendi o que você quis dizer assim, né? De repente, deixou na última página, foi na última, mas é porque na continuação isso é mais do que parece ser, né? É que o livro tem que focar mesmo neles, assim, né? Tem que dar uma sensação de realismo, muito romantismo também, né? Final feliz, é bom, mas vamos dizer assim, a Raiz agora é uma outra mulher, né? Então ela não está, ela não fez tudo, não passou tudo que ela passou para agora ficar bobinha na mão de um cara que, na verdade, quer comer todas, né? Então, vai acontecer no próximo. Vai ser engraçado, gente, porque o final feliz do casal ainda vai ter um livro do final feliz do casal, que isso a gente também não vê. Porque geralmente casal casa e pronto, acabou. Eu costumo dizer assim, né? Porque isso vai no imaginário da gente, né? A gente luta ali pela pessoa, conquista a pessoa, casa com a pessoa, mas ninguém fez um romance depois disso. Tipo assim, ninguém explicou como manter essa relação assim, tão linda, maravilhosa, cheia de filho na casa, fazendo cocô em tudo que é lugar e tal. Ninguém fez um romance assim. Só o Luiz agora vai fazer, Luiz? Vai fazer um pós? Então, na verdade, assim, ela não viveu com a mãe. E, então, o que ela vai sentir do que ela vai passar é mais ou menos o que a mãe passou quando se casou. Né? Então, ela vai se aproximar mais da mãe, porque a mãe teve que fazer uma escolha que interferiu muito na vida dela, né? Então, agora ela vai tentar entender mais o que a mãe passou, né? Não usar da raiva, mas da interpretação. Eu acho que é muita coisa que uma mulher passa mesmo, né? Da sua independência, da sua pessoalidade, assim, quando ela atinge 30, 40 anos, ela quer o dela, né? E muita coisa a Raíza já vai enxergar no que a mãe passou. Então, quero mostrar. Bacana. É isso aí, gente. Alguém tem alguma dúvida aí sobre os conselhos de Luiz Cláudio para escrever um romance erótico? Eu vou colocar o link do vídeo direto do YouTube dele aqui no link da bio e na descrição desse vídeo e da outra live anterior e lá na matéria do site. Na matéria do site conta tudo sobre ele, sobre os livros. Tem um pouquinho de mim ali falando, porque eu estava inspirada ali no Oscar, né? Que realmente, quando eu fui ler o seu livro, como é que foi? Eu li o seu livro e fui começar a ver os filmes indicados para o Oscar. E aí um dos primeiros que eu vi foi o Mank. Eu acho que foi o primeiro da lista que eu vi foi o Mank. E Cidadão Kane é um filme que para mim é muito querido, porque quando eu estudei na faculdade de Filosofia da Estética, foi um filme escolhido para a gente avaliar e a gente ficou em cima desse filme o ano inteiro, fazendo análise em cima desse filme. E eu até então não sabia, naquela época, 18 anos, eu não sabia quantos roteiristas faziam um filme. Né? A gente sempre achou que foi Orson Welles que fez o filme, e não foi. Né? Então é a história de um dos roteiristas, mas é o roteirista principal do Cidadão Kane, que é o Mank. E ele tá lá, assim, é o Gary Oldman, né, que faz ele. Ele é alcoólatra e ele quebrou a perna e ele tem que fazer o roteiro do Cidadão Kane. E aí ele tá com a perna pendurada e ele tem uma secretária e ele começa a descrever Rosebud, né, que é o lugar onde morava o personagem, com essa riqueza de detalhes que você usa no livro. Parece que ele via tudo assim, né?
E aí, quando você me fala de como você teve esse impulso criativo para criar esse universo aí do Obsessivos, lembrei também de Hemingway, né? Que ele digitava, ele tinha os surtos dele, ele digitava não, né? Ele batia na máquina, que aquela época era máquina, em pé, né? Ele não sentava, era em pé. Ele ficava tão enlouquecido com a ideia que veio na cabeça dele que ele não sentava, ele batia a máquina em pé. Então, isso é uma verve de escritor nato. A minha dúvida é, se a pessoa nunca escreveu uma história, não tem muito costume de escrever, mas aí, tipo, ela quer desenvolver. Você acha que ela consegue desenvolver esse talento? Eu acho que sim, porque, na verdade, eu penso assim, a pessoa ela tem o estilo dela, é como for, né? Vamos dizer assim, Van Gogh, na época do renascentismo, ele está, né, ia morrer, não sei se morreu pobre, mas ia ser reconhecido. Então, eu acho que é como pintura, se você cria o seu estilo, sua forma de escrever, se você confia nela, você está escrevendo, você tem que... Só que assim, você vai enriquecendo, você vai melhorando, você vai desenvolvendo cada vez mais seu modo de escrever. Eu penso assim, escrever é como pintar. Então, tem gente que consegue pintar a óleo, tem gente que só consegue pintar com ponto, né, pintores que a pessoa está começando a escrever, lógico que ela vai se basear por alguma obra já que ela tem como base, né? Mas ela vai criar o seu próprio estilo. Agora, pode ser que hoje esse estilo não seja muito reconhecido, mas lá na frente, se ela continuar desenvolvendo, aquela forma de escrever vai te dar condições de criar boas histórias. Eu imagino da mesma forma. Uma vez eu vi um documentário sobre Jorge Amado, ele tinha acabado de morrer, né, e tudo, e foram na casa dele, no lugar onde ele criava as obras, era cheio de post-it na parede, assim. Você faz isso também? Tipo assim, você vai organizando os personagens, as tramas, assim, na parede também? Na verdade, eu comecei a ter esse método agora, né? Então, eu tenho um jeito parecido com esse. Então, esse aqui é o próximo livro. Passa em 1982, então eu preciso estudar. Vai passar um romance do Concorde, vai passar... Né, naquele tempo tinha as top models, não tinha... Né, eu preciso trabalhar personagem, eu preciso trabalhar situações. Então, por exemplo, eu passo essas fichas aqui para... Quais são os filmes da década de 80. Olha. Então, eu passo fichas para conseguir, depois, quando eu vou ambientar, esse livro aqui, ele vai passar na década de 80. Foi uma década que eu vivi bastante, então... E aí eu passo, ó, na época de 80, existia uma pandemia, existia a AIDS. Uhum. Né? Então a AIDS era algo que assustava a Irmandade. Então eu faço aqui, ó. Olha. Várias fichas. Quando vem uma coisa nova... Mas isso eu adotei agora. Porque eu comecei... Isso que eu falei agora. Eu comecei um jeito de escrever, e esse jeito de escrever me deu uma forma de construir a minha estrutura de escrita, de produção. É essa que eu aprendi comigo mesmo, fazendo dessa forma. Eu acho que cada pessoa acaba... Cada pessoa acaba desenvolvendo um método, né? Aí, por exemplo, naquele tempo tinha TV Manchete, então tem um personagem que vai trabalhar na TV Manchete, né? Então, depois do Carnaval de 82, aí eu comecei, aí preciso... É uma forma de pesquisar, de estudar e de ambientar os personagens. Então, preciso... Hoje eu fiz isso. Agora, pode ser que se eu tivesse um lugar mesmo para isso, acho que eu pularia assim na parede. Assim. Já cheguei a pendurar aqui, fazer um varalzinho aqui, porque quando eu estou escrevendo, eu preciso dar uma olhada aqui, que é aquilo, e eu já fiz esse varalzinho. Aqui mesmo, meu computador tem 2 telas, porque eu estou escrevendo e eu preciso ver como é que, por exemplo, quando eu estou em Praga, né? Lá na República Tcheca, eu preciso ver onde é que ela está andando, como é o asfalto, até descrevo como é o asfalto, eu fui estudar qual é o nome do vento que sopra no começo de outono. Então tá lá, como é que é chamado
o vento que sobra no começo de outono nas florestas da Boemia lá na República Tcheca. Porque eu levanto mesmo e estudo. Só que eu vi que todas as minhas pesquisas eu podia colocar. Antes eu fazia só assim, entrava. Não, agora eu estou escrevendo. Foi uma coisa que eu construí. Legal. E assim, essa sua presença aqui no portal, né? O Luiz, para quem não sabe, o Luiz está em todas as lives. Todas as lives, inclusive lives que eu faço fora do Mercado Erótico, ele também está. Aí eu falo, gente, será que ele está pesquisando alguma coisa? Porque tem o sextoy em obsessivos, tem um plug anal em obsessivos. Aí eu fiquei pensando, será que ele vai usar alguma coisa daqui nos próximos romances dele? É isso que você está aqui espionando? Então, você, na verdade, você é uma fonte viva, né? Porque você está fazendo uma enciclopédia, então onde você andar, eu preciso estar ouvindo e poder contar alguma coisa aí, né? Então, você não sai nunca, viva. né? Agora, essa parte do erótico, até pode ver que até o próprio quiz mexe com isso, né? Tá lá os algemas, os brinquedinhos, né? Tá lá, isso. Por quê? Porque acho que não é só 2 órgãos genitais se encontrando, né? Acho que tem que ter muita coisa quando se envolve 2 pessoas que querem se amar, ou 2 ou mais. Então, muitos componentes podem ser utilizados nesse momento. Então, eu gosto mesmo de pesquisar, ver, né, o que é, né? Eu até me lembro quando eu conversava com a Paula, eu não conheço muito bem de brinquedos para homem, né? O livro fala mais de brinquedos femininos, né? Mais para mulheres, né? Aí, não, ó, vai sair uma enciclopédia. Vai, um dia vai. Vocês são bem profissionais, né? São bem... Então, não, então, legal, tá bem instrutivo mesmo para mim. Nossa, é bem instrutivo. Deixa eu te falar uma outra coisa que eu queria pensar aqui, que eu pensei agora. Se algum lojista quiser revender seus livros, tem jeito? Se algum lojista quiser revender seus livros, você não está me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Falhou. Não, é que falhou na hora que você falou lojista, e depois falhou. Se algum lojista quiser revender seus livros nas lojas virtuais ou físicas, tem jeito de fazer isso? Tem. Assim, eu tenho ainda uma quantia, uma quantidade aqui, que acho que abastece a minha quantidade de leitores hoje, né? Não sei depois da live tomar, né? Todo mundo quer um pouquinho de reconhecimento, né? Mas eu tenho uma quantidade aqui que pode abastecer e eu tenho como posteriormente fazer tiragens, né? Gente, então vocês que são lojistas, prestem bem atenção. Isso é uma novidade que vocês têm à mão aqui dentro do Mercado Erótico, né? Com o Luiz, que está sempre aqui com a gente. Ele é um escritor independente. Ofereçam coisas de qualidade para os seus clientes. Eu estou falando porque eu li, tá? Ele não me pagou, ele só me presenteou. E você sabe que todas as vezes que eu gosto de alguma coisa, eu falo, eu dou o meu testemunho. E eu não falaria bem do Luiz se eu não tivesse gostado dos livros. Eu sou bem chata. Quando eu acho que é uma bosta, eu não falo, eu não dou cartaz. E se a pessoa me pergunta, e aí, o que você achou? Eu falo, precisa melhorar, porque a pessoa está se dedicando para aquilo acontecer, né? Isso aqui não é um produto que você vai usar numa relação. Isso aqui é uma obra. Então, realmente, está muito bom, tá, gente? E eu acho que é uma novidade que vocês podem colocar na loja de vocês para os seus clientes, porque é um escritor, primeiro, muito difícil você achar um autor de romance erótico que seja bom, por causa daquilo que ele falou no começo dessa live. Às vezes você tem um estereótipo do que o homem gosta de ouvir, do que a mulher pode ouvir. Esse é um livro que o casal, inclusive, pode ler e se divertir, tá, gente? Porque ele não é... Ele é picante, tá? Não vou falar para vocês assim que é aquela coisa cor-de-rosa, não. Tem umas coisas picantes no livro e, aliás, várias coisas picantes. Mas ele consegue agradar homens e mulheres e que eles possam ler juntos e curtir a história juntos, inclusive. E dar ideias como desse jogo mental que eu falei
que acontece entre os personagens. Então, é um produto que vocês podem pensar aí em vender agora, nessa época de Dia dos Namorados. Eu acho que é um presente bacana, entendeu? Qualquer coisa, mostra essas lives para os seus clientes. Trago eles para cá, para o nosso universo, mercadoerótico.org, que aqui tudo se aproveita bem. É isso. Alguém tem uma pergunta no chat aqui sobre processo criativo de romance? Eu imagino que a maioria do público mercadoerótico é feminino ainda, né? É assim, ó. Os leitores do site, a maioria são homens. É engraçado isso. Os leitores do site, a maioria são homens. E nas redes sociais são mulheres. A maior parte é mulheres. Mas o mercado em si, os produtos eróticos, são mais... são mais mulheres, São mais mulheres, né? Até, por exemplo, assim, até o homem compra para mulheres também, né? Eu vou dizer assim, esse livro atendeu muitas expectativas de mulheres também. Só para fazer um pequeno... Eu não gosto de fazer muita propaganda do meu livro. Não, mas é verdade, assim, ele é um cara delicado. O Luiz, você é um cara bem educado, digamos. Você é requintado, você tem requinte, que eu acho que isso é importante. Você tem uma certa elegância também. E eu não vou falar para vocês que não tem grelo sim. Tem que ver o que mais. Tem pau, sim. Tem essas coisas, sim. Mas é tudo tão bem contextualizado que você fala que você não se sente ofendido, você não se sente chocado. Pelo contrário, você fica excitado. Eu tive muitas vezes que falar, não vá se render a essa tentação. Eu ficava mais excitada de querer terminar logo o livro, que eu queria saber a história. Mas isso sou eu, que sou rata de livro. Do que parar para fazer algo para me satisfazer. Então eu ficava ardendo, mas eu queria ler assim, eu falei, não vou ler até o final, não vou me render, porque quando eu começo a me render, aí pronto, aí né, daqui uma semana que volta para a história, então foca na história. Mas assim, é excitante, então de repente a relação tá ruim, porque ainda mais isolamento social, né, é complicado. Então, assim, pode ser uma novidade interessante, porque é livro, né, que já é uma coisa que tá meio assim, já vintage, né? Tudo bem, tem a versão digital que vocês podem adquirir gratuitamente lá no site Obsessivos. Vocês podem trocar figurinhas. E aí, você leu tal parte? Você leu aquela parte? O que você achou? Não tem como, de verdade, não tem como você ler isso aqui e não se excitar. Se você pode ter uma excitação, por exemplo, se você for uma pessoa que está desprovida da parte orgânica da libido, mesmo assim você vai ter uma excitação mental, né? Uma excitação de lembrança do momento de excitação. Não tem jeito não. Parabéns. Aí você olha para o Luiz assim, você fala, como assim, né? Você fala que não tem ali um escritor erótico nele. Tem, gente. Porque o que faz um escritor erótico não é ele ser tarado, é ele ter essa sensibilidade de perceber essas nuances que vai agradar as pessoas, que vai seduzir as pessoas, que vai envolver as pessoas à história e também se excitar com a história, entendeu? E eu acho que agrada as mulheres, Luiz, porque as mulheres nunca gostaram de pornografia, né? A pornografia, como ela foi historicamente construída, que é só a imagem da penetração, ponto, né? Não trabalha o imaginário, não trabalha a fantasia, entendeu? Então, por isso que esse gênero é tão querido pelas mulheres. Assim como a pornografia é querida pelos homens, os romances eróticos são queridos pelas mulheres, porque traz a penetração, traz as coisas, mas traz o enredo, traz a história, porque a mulher é muito mais assim sensorial, é mais elaborada na questão da percepção toda, né? De tudo, não só do sexo, mas o sexo também, porque, enfim, é uma história longa, né? A evolução dos gêneros foi feita de forma diferente, né? Enquanto a mulher cuidava das crias, ela tinha que ter uma visão 360 graus para proteger a cria e, ao mesmo tempo, conseguir deixar a cria no ninho para caçar, para coletar frutos e tal. Então, isso fez com que a mente feminina ficasse um pouco mais
detalhista, porém ampla, né? O homem, ele já é mais focado, né? Ele é mais, o homem, ele pensa para frente, ele vai para frente, ele vai no foco, ele quer aquilo que ele quer resolver logo, porque, né? Porque é o caçador, é o cara que resolve e tal. Isso vendo de forma evolutiva, né? Esses pensamentos mais deterministas que falam sobre isso. Mas acho que também ao longo do tempo isso foi se perpetuando de alguma maneira e essas percepções são diferentes de fato. Mas eu acho que o homem hoje, ele está um pouco constrangido em relação a essa coisa da mulher, entendeu? E está querendo também se equipar dessas coisas, né? Você é prova viva disso. Você é homem, mas consegue ter essa sensibilidade de fazer histórias maravilhosas como essa, por exemplo, né?